O grito lancinante de um cavalo rasgou o silêncio da madrugada. Um som tão desesperado que faria seu coração parar. O que poderia ter provocado tamanho pavor numa criatura tão nobre? A resposta vai te surpreender e arrepiar. Fique conosco para desvendar este mistério e, se gostar, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para mais histórias emocionantes como esta. Seria possível que a névoa, densa e leitosa como um caldo primordial, guardasse em seu seio mais do que o frio cortante de junho e o cheiro de terra molhada? Para Miguel, a neblina que envolvia o recanto da neblina, seu refúgio recém-adotado, parecia carregar presságios, sussurros de um passado que ele tentava esquecer e de um futuro incerto que se avizinhava. Aquele relincho agudo de trovão, seu manga larga marchador alazão, não fora um chamado comum. Era um alarme, um grito primal que ecoou pelo vale adormecido, penetrando as paredes de madeira da casa e se alojando diretamente na alma de Miguel. Aos 38 anos, ele era um homem em reconstrução. A arquitetura, sua antiga paixão e profissão na metrópole cinzenta, tornara-se uma fonte de exaustão, um monstro faminto que quase o consumira. O esgotamento nervoso, somado à perda recente e dolorosa do pai, figura central em sua vida, o empurrara para este canto esquecido do mundo. Herança de família, que agora representava tanto um santuário quanto uma prisão autoimposta. Seus olhos, geralmente calmos e observadores, carregavam a sombra da introspecção e de uma tristeza persistente. A gentileza que dispensava aos animais, especialmente a Trovão, era quase palpável. Um contraste gritante com o ceticismo crescente que nutria pelos seres humanos. Encontrar um novo propósito, um novo sentido para preencher o vazio deixado pela vida antiga e pela ausência paterna, era sua busca silenciosa. O sítio, com seus pastos verdejantes e matas ciliares, era o palco dessa jornada. Trovão, mais que um animal, era um confidente mudo, uma âncora em seu mar de incertezas. O cavalo, com sua imponência e lealdade instintiva, representava uma pureza que Miguel sentia ter se perdido no mundo dos homens. A propriedade vizinha, a fazenda Água Turva, era um contraponto sombrio a essa busca por paz. Pertencia a Valdemar Bastos, um empresário local cuja reputação era tão turva quanto as águas do rio que dava nome às suas terras. Valdemar era um homem de meia idade, corpulento, com um olhar frio e calculista que parecia avaliar tudo e todos em termos de lucro ou ameaça. Sua arrogância era notória, assim como sua capacidade de intimidar. O relincho estranho de trovão naquela manhã de junho foi o primeiro sinal de que a tranquilidade do recanto da neblina era uma calmaria armada, frágil como vidro. Miguel correu descalço pela grama orvalhada até o pasto. Encontrou o Trovão, tenso, orelhas em pé, narinas dilatadas, o corpo vibrando como uma corda esticada, encarando fixamente a cerca de arame farpado que dividia as propriedades. Não havia nada visivelmente errado. O sol começava a dissipar a névoa, revelando a paisagem familiar, mas a apreensão do cavalo era contagiante. Um arrepio que subiu pela espinha de Miguel. Ele tentou acalmar o animal, afagando seu pescoço musculoso. Mas Trovão continuava irrequieto, os olhos fixos na direção da fazenda de Valdemar. Foi então que Miguel percebeu. Não era apenas medo. Era como se Trovão detectasse uma ameaça específica, invisível, uma emanação hostil vinda daquelas terras. Essa percepção plantou a primeira semente de uma inquietação que só cresceria. A neblina da manhã, antes um véu poético, agora parecia esconder perigos reais. E o silêncio do vale já não era sinônimo de paz, mas de uma tensão latente. Miguel sentiu o peso da solidão de forma mais aguda. Quem acreditaria nele se dissesse que seu cavalo pressentia o mal? Nas semanas que se seguiram, Miguel tentou afastar a sensação de mau agouro. Atribuiu a reação de Trovão a algum animal selvagem, talvez um caititu desgarrado ou uma sussuarana rondando.
Mas a imagem do cavalo em alerta máximo, o relincho, cortante, persistia em sua mente como um eco. O início de julho trouxe consigo dias mais ensolarados, mas a sombra da fazenda Água Turva pairava, invisível e opressora. Certa tarde, enquanto cavalgava com Trovão ao longo da divisa, Miguel testemunhou uma cena que confirmou seus temores latentes. Valdemar Bastos, montado num cavalo escuro e robusto, campeava suas terras. De repente, ele parou e, com uma brutalidade chocante, puxou as rédeas de seu animal com força excessiva, acompanhando o gesto com um grito ríspido. O cavalo de Valdemar empinou, claramente assustado e dolorido. A crueldade gratuita do gesto, a forma como Valdemar parecia extrair prazer da submissão do animal, enojou Miguel. Trovão ao seu lado estacou, relinchando baixo, um som de protesto e desconforto. Aquele incidente, aparentemente menor, foi uma reviravolta sutil, mas significativa. A inquietação de Miguel transformou-se numa aversão palpável por Valdemar. A ameaça que Trovão sentira parecia ter um rosto, e ele era feio e cruel. Miguel começou a observar mais atentamente os movimentos na fazenda vizinha, seus ouvidos mais atentos aos sons que vinham de lá. A solidão de Miguel era um animal, arisco, que se encolhia ao menor sinal de aproximação. Mas a preocupação com o bem-estar de seus próprios animais, e agora com o que acontecia para além da cerca, começava a empurrá-lo para fora de sua concha. Ele se lembrava das histórias que seu pai contava sobre a região, sobre códigos de honra não escritos entre os proprietários rurais, um respeito mútuo pela terra e pelos vizinhos. Valdemar parecia desconhecer ou deliberadamente ignorar tais códigos. Em meados de julho, um novo elemento surgiu no recanto da neblina. Uma noite, Miguel ouviu um latido fraco, quase um gemido, vindo de perto do galpão de ferramentas. Com uma lanterna, encontrou um cão magro de pelagem escura e olhar assustado, encolhido sob uma prateleira. Era um vira-lata, claramente maltratado, com costelas visíveis e uma ferida recente na pata. Miguel, apesar de seu ceticismo crescente em relação a estranhos, mesmo os de quatro patas, sentiu uma pontada de compaixão. Deixou um pouco de água e restos de comida, mantendo distância. Nos dias seguintes, o cão permaneceu por perto, sempre ressabiado, mas gradualmente aceitando a comida. Miguel o batizou de Faísca, pela fagulha de vida que ainda brilhava em seus olhos sofridos. Trovão, surpreendentemente, pareceu aceitar o novo morador com uma calma curiosa, como se entendesse que Faísca também era uma alma em busca de refúgio. A chegada de Faísca foi uma reviravolta sutil, mas importante. Cuidar do cão ferido deu a Miguel um foco, uma pequena distração de suas preocupações com Valdemar e de sua própria melancolia. Lentamente, Faísca começou a confiar, abanando o rabo timidamente quando Miguel se aproximava, seguindo-o a uma distância respeitosa durante suas caminhadas pelo sítio. A lealdade canina, pura e incondicional, começou a aquecer um canto esquecido no coração de Miguel. No final de julho, um cheiro estranho começou a emanar do riacho, que serpenteava por uma parte do recanto da neblina. Um riacho cuja nascente ficava nas terras da fazenda Água Turva. Era um odor químico, acre, que irritava as narinas. Pouco depois, Miguel encontrou alguns peixes mortos boiando na superfície, suas barrigas prateadas viradas para o céu. Trovão, quando levado para beber água ali, refugou, farejando a correnteza com desconfiança. Faísca, que costumava se refrescar no riacho, também evitava a água rosnando baixo para ela. Esta foi uma reviravolta de impacto médio. A suspeita de Miguel se intensificou. Valdemar não era apenas cruel com seus animais, parecia estar envenenando a terra. O instinto de Trovão, o medo de Faísca, tudo apontava para algo nefasto acontecendo na propriedade vizinha. A aparente tranquilidade do campo estava se desfazendo, revelando uma podridão oculta. Miguel sentiu um misto de raiva e impotência. Seu desejo de paz estava sendo ativamente sabotado.
Ele precisava fazer alguma coisa. Mas o quê? Confrontar Valdemar diretamente parecia arriscado. O homem era poderoso, e Miguel intuía perigoso. O farfalhar das folhas secas sob suas botas, durante suas cavalgadas com trovão, já não soava como música, mas como o sussurro de segredos sombrios. A luz do sol, que antes aquecia seu rosto e trazia uma promessa de renovação, agora parecia apenas iluminar a ameaça crescente. A fé de Miguel em recomeçar naquele lugar estava sendo testada de forma brutal. Agosto chegou com seus dias secos e ventos que varriam o vale, carregando consigo o cheiro persistente do riacho contaminado. Miguel, cada vez mais preocupado, decidiu que não podia mais ignorar a situação. Armado de uma coragem que não sabia possuir, e com a imagem dos peixes mortos e a relutância de seus animais em se aproximar da água como motivação, ele cavalgou até a porteira da fazenda Água Turva. Valdemar o recebeu na varanda de sua casa grande, um casarão imponente, mas mal cuidado, que parecia refletir a alma de seu dono. Miguel expôs suas preocupações sobre o riacho, tentando manter um tom neutro, mas firme. Valdemar ouviu com um sorriso de escárnio nos lábios. Negou qualquer responsabilidade, sugerindo que Miguel talvez estivesse imaginando coisas, ou pior, que fosse incompetente demais para cuidar de sua própria terra. Seus bichos estão doentes? Talvez o problema seja você, arquiteto da cidade grande, disse Valdemar, a voz carregada de desprezo. Ele terminou a conversa com uma ameaça velada. Cuide do seu, que eu cuido do meu. E não se meta onde não é chamado, ou pode se arrepender. Aquele confronto foi uma reviravolta de impacto médio. Miguel voltou para o recanto da neblina com o coração pesado e a certeza de que Valdemar era culpado e perigoso. A conversa não só não resolvera nada, como o colocara diretamente no radar do vizinho. A impotência se transformou em uma determinação fria. Se não podia contar com a cooperação de Valdemar, teria que encontrar outra forma de provar o que estava acontecendo. Seu objetivo de proteger seu lar e seus animais enfrentava agora um obstáculo claro e intimidador. A solidão, antes uma companheira melancólica, agora se tornava um fardo. Ele precisava de ajuda, mas em quem confiar? O ceticismo em relação aos humanos, plantado por suas experiências na cidade, florescia amargamente no campo. Em setembro, as noites ficaram mais frias. Miguel, incapaz de dormir, começou a fazer vigílias noturnas, observando a divisa com a fazenda Água Turva. Faísca, agora seu companheiro inseparável, ficava ao seu lado, orelhas atentas a qualquer ruído. Numa dessas noites, sob a luz pálida da lua minguante, Miguel ouviu o som abafado de um motor de caminhão vindo da direção da fazenda de Valdemar, numa área de mata densa próxima ao riacho. O som era incomum para aquela hora. Com Faísca trotando silenciosamente ao seu lado, Miguel se aproximou da cerca o máximo que pôde, escondendo-se entre as árvores. Conseguiu avistar, ao longe, luzes de lanternas e o vulto de homens descarregando o que pareciam ser grandes barris de um caminhão. Não pôde ver detalhes, mas a cena clandestina, no meio da noite, confirmou suas piores suspeitas. Aquilo era uma reviravolta maior. Valdemar não estava apenas sendo negligente. Ele estava ativamente engajado em alguma atividade ilegal. Provavelmente, o descarte de resíduos tóxicos. O perigo era muito maior do que Miguel imaginara. A tensão no recanto da neblina tornou-se quase palpável. Trovão ficava agitado sempre que sentia o vento vindo da direção da fazenda vizinha. E Faísca rosnava baixo para a escuridão, como se sentisse a presença do mal. Miguel começou a documentar tudo o que via e ouvia. Datas, horários, odores, a condição do riacho. Sentia-se como um detetive amador numa trama perigosa, onde cada pequena descoberta aumentava o risco. A busca por um novo propósito estava tomando um rumo inesperado. Ele se via compelido a lutar, não apenas por sua paz, mas pela integridade daquele pequeno pedaço de terra que aprendera a amar. A memória de seu pai,
um homem íntegro e amante da natureza, o impulsionava. Ele não podia deixar que Valdemar destruísse aquele legado. O calor do sol, que antes parecia abrasar seu chapéu durante as lidas no sítio, agora parecia insuficiente para dissipar o frio em sua alma. Um frio que vinha do medo e da incerteza. A esperança, porém, ainda resistia, alimentada pela lealdade de Trovão e pela presença constante de Faísca. Em outubro, Miguel decidiu procurar ajuda. Lembrou-se de seu Juca, um velho morador da região, conhecido por sua sabedoria e conhecimento das histórias locais. Seu pai o mencionara algumas vezes com respeito. Miguel o encontrou em sua pequena casa, um rancho simples, mas acolhedor, cercado por um pomar bem cuidado. Contou-lhe suas suspeitas, mostrando suas anotações. Seu Juca ouviu atentamente fumando seu cachimbo de palha, os olhos experientes fixos em Miguel. O velho não pareceu surpreso. Falou sobre a ganância de Valdemar, sobre outros incidentes suspeitos no passado, boatos que nunca foram provados. Mencionou um código de honra entre os antigos fazendeiros, um respeito pela terra e pelos vizinhos que Valdemar parecia ter, vindo para quebrar. Esse tipo de gente não respeita nada, meu filho, só o dinheiro e o poder, disse seu Juca a voz grave. Então ele se levantou e de uma velha arca de madeira tirou um mapa amarelado da região, muito mais detalhado que os mapas modernos. Mostrou a Miguel trilhas antigas, quase esquecidas, que cortavam as matas e poderiam levar a pontos de observação discretos da fazenda Água Turva. Use com cuidado. E lembre-se, a verdade tem seu preço, aconselhou o velho. A conversa com seu Juca e o mapa foram uma reviravolta de impacto médio. Miguel não estava mais completamente sozinho. Ganhara um aliado discreto e uma ferramenta valiosa. A fé de Miguel em encontrar justiça, que vacilara, recebeu um pequeno sopro de vida. Ele sentiu que a luz, por mais fraca que fosse, ainda podia romper a escuridão. No início de novembro, a tragédia quase se abateu sobre o recanto da neblina. Trovão, após beber água de uma poça que se formara perto da cerca, onde a água do riacho contaminado às vezes transbordava após chuvas fortes, adoeceu gravemente. O cavalo ficou apático, recusando comida com tremores e febre alta. Miguel, desesperado, chamou o veterinário da cidade vizinha. O diagnóstico foi sombrio. Intoxicação. O veterinário não pôde afirmar a causa exata sem análises complexas, mas a suspeita recaiu sobre a água contaminada. Por dias, Miguel cuidou de Trovão com dedicação total, passando noites em claro ao lado do animal, aplicando medicamentos, tentando confortá-lo. Faísca não saía de perto, deitado aos pés de Miguel, como se compartilhasse sua angústia. Ver Trovão, seu imponente e leal companheiro, reduzido a um estado de fragilidade extrema, foi um golpe devastador para Miguel. Esta foi uma reviravolta maior. A ameaça de Valdemar deixara de ser abstrata e se tornara dolorosamente pessoal. A raiva e a determinação de Miguel atingiram um novo pico. Ele não descansaria enquanto não expusesse Valdemar e suas atividades criminosas. O custo da sua busca por paz estava se tornando alto demais. O medo era uma garra fria apertando o peito de Miguel, mas a visão de Trovão sofrendo acendeu nele uma fúria protetora. Ele usaria o mapa de seu Juca. Ele conseguiria as provas, custe o que custasse. A recuperação lenta e dolorosa de Trovão, ao longo de semanas, serviu como um lembrete constante da crueldade de Valdemar e da urgência da situação. Miguel, agora movido por uma fúria justa, intensificou suas investigações. Usando as trilhas indicadas no mapa de seu Juca, e sempre acompanhado por Faísca, cujos sentidos aguçados eram um sistema de alerta precoce e inestimável, ele começou a se aproximar mais da área de mata onde suspeitava que o descarte ilegal ocorria. O cheiro de produtos químicos era mais forte ali, e o solo parecia manchado em alguns pontos. Numa noite de meados de novembro, aproveitando a escuridão e uma chuva fina que abafava os ruídos, Miguel e Faísca se esgueiraram até um ponto
de observação que dava uma visão clara de uma clareira escondida dentro da fazenda Água Turva. O que viram confirmou seus piores medos. Valdemar estava lá, supervisionando 2 capangas que despejavam o conteúdo de barris diretamente numa vala escavada na terra, que claramente escoaria para o riacho. Miguel, o coração batendo descontroladamente, sacou o celular e começou a tirar fotos e gravar vídeos, a adrenalina pulsando em suas veias. Ele precisava daquelas provas. De repente, um dos capangas pareceu ouvir algo. Miguel congelou. O homem começou a caminhar em sua direção, com uma lanterna potente varrendo a escuridão. Miguel estava prestes a ser descoberto. Foi então que Faísca, percebendo o perigo iminente, agiu por instinto. O cão disparou numa direção ligeiramente diferente, latindo alto e freneticamente para um ponto aleatório na mata, como se tivesse encontrado um animal selvagem. O capanga, e depois Valdemar, desviaram sua atenção para o barulho, curiosos e irritados com a interrupção. Aquele momento de distração foi tudo o que Miguel precisou. Ele recuou silenciosamente, desaparecendo na escuridão da mata. O celular, com as provas preciosas seguro em seu bolso. Faísca, após alguns latidos estratégicos, silenciou e voltou correndo para encontrar Miguel. O corpo ágil movendo-se como uma sombra. Esta foi uma reviravolta de impacto médio. Miguel conseguiu as provas, mas Valdemar certamente ficaria mais alerta, talvez até desconfiado de que alguém o observava. A lealdade e a inteligência de Faísca tinham sido cruciais. O cão, antes, um animal assustado e ferido, tornara-se um parceiro valente e indispensável. Miguel sentiu uma onda de gratidão e afeição pelo pequeno vira-lata. A esperança de levar Valdemar à justiça agora parecia mais concreta, mas o perigo também aumentara. A tensão estava no auge. Miguel sabia que precisava agir rápido antes que Valdemar descobrisse o quão perto ele chegara. Ele passou os dias seguintes planejando seus próximos passos, contatando autoridades ambientais e um advogado que seu Juca lhe indicara. Um profissional conhecido por sua coragem em enfrentar os poderosos da região. O medo ainda o assombrava. O medo do que Valdemar seria capaz de fazer se descobrisse que ele tinha as provas. Mas a imagem de Trovão doente, a visão dos peixes mortos, o cheiro da água envenenada e a coragem silenciosa de Faísca o impulsionavam. Ele não estava mais sozinho em sua luta. Tinha aliados, mesmo que improváveis. Aquele sítio, o recanto da neblina, que ele viera buscar como um refúgio para sua alma cansada, tornara-se um campo de batalha pela sua própria integridade e pela sobrevivência daquele pequeno paraíso. A antiga vida de arquiteto, com seus desafios e pressões, parecia distante, quase irrelevante. Ali, no coração da natureza ameaçada, Miguel encontrava um propósito mais visceral, mais urgente. O eco dos latidos de Faísca naquela noite, que o salvaram, ainda ressoava em seus ouvidos. Um som de lealdade e coragem que contrastava com o silêncio ameaçador que emanava da fazenda Água Turva. O clímax se aproximava. Ele sentia. Valdemar não era do tipo que deixava pontas soltas. A calmaria antes da tempestade era pesada, carregada de uma eletricidade que arrepiava a pele. Miguel preparou uma cópia das provas e as entregou a seu Juca, com instruções caso algo lhe acontecesse. Era uma precaução necessária. Ele olhou para Trovão, agora quase recuperado, pastando tranquilamente, e para Faísca, deitado a seus pés, sempre alerta. Por eles e por aquele pedaço de terra, ele iria até o fim. A luz da justiça, ele esperava. Estava prestes a brilhar. O final de novembro chegou com uma atmosfera carregada. O ar pesado, como se prenunciasse uma tempestade. Valdemar, certamente desconfiado após o incidente dos latidos de Faísca, intensificara a vigilância em sua propriedade. Miguel sabia que a janela de oportunidade para agir estava se fechando. O advogado o aconselhara a esperar um pouco mais
para que as autoridades pudessem preparar uma operação baseada nas provas. Mas a paciência de Miguel estava no limite. Numa noite particularmente escura, sem lua, Faísca começou a latir incessantemente na direção da divisa. Um latido diferente, mais urgente e agressivo do que o normal. Miguel sentiu um calafrio. Alguma coisa estava errada. Muito errada. Pegou sua velha espingarda de caça, herança do pai, mais para se sentir seguro do que com intenção de usá-la, e uma lanterna potente. Pediu a Faísca que ficasse, mas o cão não obedeceu, seguindo-o de perto, rosnando baixo. Ao se aproximar da área de mata densa perto do riacho, Miguel ouviu vozes alteradas e o som de metal contra metal. Valdemar e seus capangas estavam lá, e pareciam estar carregando mais barris, talvez tentando se livrar de mais evidências ou intensificando suas atividades antes de serem descobertos. Miguel, escondido, tentou pegar o celular para ligar para a polícia, mas, num movimento descuidado, pisou num galho seco. O estalo ecoou no silêncio da noite como um tiro. "Quem está aí?" gritou Valdemar, a voz carregada de fúria. As luzes das lanternas varreram a escuridão, e uma delas pegou Miguel em cheio. Ele estava exposto. "Ora, ora, se não é o vizinho xereta", disse Valdemar, um sorriso cruel se formando em seu rosto. Ele e seus dois capangas, homens grandes e com olhares vazios, começaram a se aproximar de Miguel, cercando-o. "Acho que você viu o que não devia, arquiteto." O medo era uma garra fria apertando o peito de Miguel. Ele ergueu a espingarda, mas suas mãos tremiam. Sabia que não seria páreo para os três. Um dos capangas avançou, tentando arrancar a arma de suas mãos. Miguel recuou, tropeçando. Foi então, no momento de maior perigo, que Faísca explodiu em ação. O pequeno vira-lata, que até então rosnava escondido atrás de Miguel, lançou-se como uma flecha escura contra o capanga mais próximo, mordendo com fúria sua panturrilha. O homem urrou de dor e surpresa, soltando Miguel para tentar se livrar do cão. O segundo capanga tentou chutar Faísca, mas o cão era ágil demais, esquivando-se e voltando a atacar, agora na direção de Valdemar, que recuara assustado. Os latidos ferozes de Faísca ecoavam pela mata, um som de pura fúria protetora. A intervenção de Faísca deu a Miguel o segundo precioso de que precisava. Ele recuperou o equilíbrio e, aproveitando a confusão, disparou a espingarda para o alto. O tiro ribombou pela noite. Um sinal de alarme que, ele esperava, alguém ouviria. Valdemar, vendo que a situação saíra de controle e com o som do tiro ecoando, hesitou. Foi o suficiente. Luzes de faróis surgiram na estrada de terra, que levava ao sítio. Eram os carros da Polícia Ambiental e da Polícia Civil, acompanhados por seu Juca, que, pressentindo o perigo, havia contatado as autoridades e insistido para que agissem naquela noite, usando as cópias das provas que Miguel lhe dera. Valdemar e seus capangas, pegos em flagrante com os barris tóxicos e agora com a tentativa de agressão a Miguel, não tiveram como escapar. Foram presos ali mesmo, sob as árvores que testemunharam seus crimes. A tensão se dissipou lentamente, substituída por um alívio exausto. Miguel ajoelhou-se e abraçou Faísca, o pelo do cão ainda eriçado, o corpo pequeno tremendo pela adrenalina. "Você me salvou, amigão. Você me salvou", sussurrou Miguel, a voz embargada. O pequeno cão, que ele resgatara da beira da morte, tinha retribuído o favor de forma heróica. Aquele ato de coragem canina foi a reviravolta final, a mais impactante de todas. A luz da justiça finalmente rompera a escuridão. Nos meses que se seguiram, o recanto da neblina começou a respirar aliviado. Valdemar Bastos e seus cúmplices foram processados e condenados pelos crimes ambientais e pela tentativa de agressão. A fazenda Água Turva foi interditada e um longo processo de recuperação ambiental do riacho e do solo contaminado foi iniciado. A notícia se espalhou pela região e a reputação de Valdemar, já sombria, desmoronou completamente.
Muitos moradores locais que antes temiam o empresário vieram agradecer a Miguel por sua coragem. Ele, que chegara ao vale buscando solidão e anonimato, encontrou-se relutantemente a princípio no centro de uma pequena comunidade que redescobria sua voz e sua força. Seu Juca tornou-se um amigo e mentor, compartilhando histórias e ensinamentos sobre a terra e suas tradições. A antiga venda do vilarejo, que andava meio esquecida, voltou a ser um ponto de encontro, onde as pessoas trocavam notícias e planejavam iniciativas para proteger o meio ambiente local, inspiradas pelo caso de Miguel. O código de honra dos antigos fazendeiros, baseado no respeito mútuo e no cuidado com a natureza, parecia estar ressurgindo das cinzas. Miguel, por sua vez, passou por uma transformação profunda. O esgotamento nervoso e a dor da perda do pai ainda eram parte de sua história, mas não mais o definiam. A luta para proteger seu lar e seus animais, a necessidade de enfrentar seus medos e a ameaça representada por Valdemar haviam despertado nele uma força e um propósito que ele não sabia possuir. A arquitetura, antes uma fonte de angústia, começou a se reintegrar em sua vida de forma diferente. Ele começou a desenhar pequenos projetos para a comunidade. Uma ponte nova sobre o riacho agora limpo, um centro comunitário sustentável, usando seu talento para construir, e não para se isolar. Trovão recuperou completamente sua saúde e vitalidade. Seus relinchos matinais voltando a ser uma saudação alegre, não um alarme. Cavalgavam juntos pelos pastos verdejantes, à sombra da fazenda Água Turva, agora apenas uma lembrança distante de um perigo vencido. E Faísca, o pequeno herói improvável, tornou-se a sombra leal de Miguel, um símbolo vivo da coragem e da lealdade que podem surgir dos lugares mais inesperados. O cão, antes um vira-lata assustado, agora caminhava com confiança, o rabo sempre abanando, os olhos brilhantes fixos em seu humano. A relação entre Miguel, Trovão e Faísca era a prova de que os laços mais fortes muitas vezes são forjados nas adversidades. A fé de Miguel, antes abalada, encontrou um novo alicerce. Não uma fé cega, mas uma crença na capacidade de fazer a diferença, na força da comunidade e na pureza do instinto animal. A luz que ele tanto buscara não estava num lugar distante, mas dentro dele, refletida nos olhos de seus animais e nos rostos agradecidos de seus vizinhos. A esperança, antes uma semente minúscula e frágil, agora desabrochava como uma flor resiliente no solo de sua alma, irrigada pela justiça e pelo amor. O recanto da neblina, que um dia fora palco de sua solidão e de uma ameaça sombria, transformara-se verdadeiramente num refúgio, não de isolamento, mas de conexão, de cura e de um recomeço pleno de significado. Miguel olhava para o vale, agora banhado pela luz dourada do entardecer, e sabia que encontrara seu lugar, seu propósito. E tudo começara com o relincho agudo de um cavalo e a coragem silenciosa de um pequeno cão chamado Faísca.